Falo. Ou não. Falo ou não? Fala você. Para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Um podcast de Lígia Diogo e Carol Naine. Bom, a gente vai falar sobre ódio, então. Ou não. Tô super feliz pra falar sobre ódio. Eu tô tão bem que eu posso falar sobre ódio. Parte 1. O texto da Lígia. Chama Tem ódio em mim. É óbvio que tem ódio em você. Está na sua cara. Parece até que é do que você é feita. Mas não. Tem ódio em mim. Tem raiva, indignação, revolta. Tem vontade de te atacar. De fazer deboche e tripudiar da sua baixeza, da sua feiura, da sua pobreza de espírito. O que te falta é luz, para ver, para enxergar, para se enxergar. Quando você começou, eu falei, sou eu! Que eu tô falando de você? Filha da mãe! Como assim? Não, porque tá em mim, tá em você. Tá. Mas tá em todo mundo, né? É quase que uma catarse poder botar isso em texto, poder ler isso em voz alta e... Eu acho que se a gente vê ódio no outro é porque tem ódio na gente, assim, a gente reconhece. Porque Nossa, senão você não vê ódio, senão você vê outra coisa. Você vê angústia, talvez, você vê, não sei. Não, você vê uma Quando pessoa você desequilibrada, você vê uma maluca, E não te atinge. É. É isso, sim. Assim, não te atinge com ódio, porque eu acho que antes estava me atingindo de uma forma angustiante, mas que eu não conseguia ter ódio. Mas aí, a hora que eu consegui ter raiva, ter ódio, foi bom, assim. Foi bom. E foi porque tava, né? Assim. Parte 2. Hoje eu tô boa pra falar de ódio. Mas por que você tá boa pra falar de ódio hoje? Tem um amigo músico aqui de São Paulo, Chico Salem. Ele fez uma música para uma cantora gravar e a música chama O Ódio, Meu Amor. Porque eu sinto ódio o tempo todo. Eu tenho essas brigas mentais de ódio na cabeça, que você fica fritando, que você não tá falando diretamente pro alvo do seu ódio, mas você tá na sua cabeça, você tá. É porque hoje eu tô realmente relaxada, assim, não tá. Eu não estou Não com tá ódio. com ódio. Mas eu conheço esse sentimento bastante. Me fala. Me fala, talvez seja até melhor. Eu ia falar assim, me fala um ódio bem. Mas eu ia falar, não, fala um ódio levinho, porque é melhor começar pelo, sabe? Porque ódio nem sempre é muito pessoal, né? Assim, eu tô dizendo, é claro que é pessoal porque é a gente que sente, mas nem sempre é algo que alguma coisa ou alguém fez especificamente contra a gente. Ou você acha que é sempre isso? Não, acho que deve ser uma pequena parcela das vezes. Parte 3. O Gambito da Rainha. Saiu uma série aí de uma menina que joga xadrez. Acho que a gente está tão acostumado a assistir TV, vendo personagens que querem de alguma forma ferrar com o outro, personagens que se odeiam, né? Assim, e por motivo nenhum, geralmente, assim, é só porque, sei lá, porque sim, porque ela é mais bonita que eu, porque ela tem mais sucesso que eu. E a gente fica assistindo esse negócio e a gente acostumou. E nessa série, eu passei a série inteira aguardando o momento que alguém ia passar a perna nessa personagem principal. Porque é isso que acontece sempre na televisão. E não aconteceu. E eu terminei a série tão leve. Que maravilha! E a série é boa, é gostosa de assistir, ela tem trama, ela não é totalmente feliz, tem várias coisas difíceis, complexas, mas é diferente dessa ideia de que alguém tá sempre pensando uma coisa ruim sobre você e querendo te derrubar. Uhum. E eu acho que o ódio que a gente sente... E essa disputa de bem e mal, né? Assim, que normalmente passa por aí, né? Assim, porque eu acho que na cabeça daquele que tem ódio, você fez algo errado. E ela tá certa. Por exemplo, das pessoas que já senti ódio, eu não me lembro de querer devolver, ou trapacear, ou botar a perna na frente para a pessoa cair, entendeu? De um jeito bem infantil, assim, falando. Eu não me lembro, eu lembro de sentir um ódio e ficar ruminando na cabeça, acho que fica muito aqui, sabe? Mas não é um negócio que eu boto para fora de forma tão clara. Dói no peito, nó na garganta, a minha barriga contrai, como se eu fosse agora parir.
um filho teu, um monstro, uma explosão de pura dor. Sinto todos os músculos, quase, as coxas tensas, minha testa lateja, dificuldade de respirar. Quantas vezes me senti imune? Não sou, ou não fui ontem. Hoje de manhã também não. Não estou agora. Escrevendo, a coisa volta. Eu tô alguns dias trabalhando isso, assim, né? Já sei lá quanto tempo tem que eu tô vivendo isso. Eu não diria que eu neguei no início. Eu realmente não estava acessando como ódio. Mas a partir do momento que eu comecei a acessar como ódio, eu vi que várias ações que eu queria fazer, seja responder, seja falar com outras pessoas, seja até algumas ações que seriam protetivas, assim, seria tipo de uma defensiva, responder, falar com outras pessoas, protetivas, assim, seria tipo uma defensiva. Mas tem uma coisa de ataque, assim, ele pode não ser um ataque direto, tipo, eu não vou te atacar do mesmo jeito. Uhum. Mas tem uma coisa de querer culpar, né, assim, ou de querer implicar. Parte 4. Implicar. Mesmo que eu não ataque diretamente, eu queria que houvesse um julgamento. Eu queria que... Tá entendendo? E aí eu vejo nisso ódio meu. Assim, me parece ser uma coisa do tipo, culpar alguém de algo que é mal, que é errado, que é feio, que é bobo, que é chato, que é terrível. E aí, no caso, as minhas palavras são muito mais pesadas, é tipo cruel, perverso. E que se reconheça publicamente que esse outro é perverso, cruel, doente. Então, mesmo que eu não quisesse atacar diretamente o outro, eu quero que haja um julgamento, um reconhecimento, né? Um reconhecimento do mal que me foi feito. Não, isso com certeza. Né? E isso, de certa maneira, é um ataque, né? Assim, é colocar a pessoa numa prisão, pelo menos, de que ela é culpada e de que... É uma tortura, né? Assim. É um jeito de revidar. Parte 5. Sumir. Se eu tô com raiva ou ódio de uma pessoa que não é da minha família, não tá próxima, mas assim, é uma coisa distante. A minha tendência é sumir, assim. E eu sei que algumas pessoas já fizeram isso comigo. Sinto que tem um negócio estranho, a pessoa começa... De repente a pessoa some. Eu fico pensando, essa pessoa tá me odiando, porque ela... É um jeito de lidar... Não, eu não tô sendo... Mas por que aconteceu alguma coisa? Porque eu acho que você sumir, você não responder, você ignorar, é um retorno bem odioso também. Pode não parecer, assim... Pode parecer menor. Não, eu sei. Esse silêncio. Não, com certeza. Porque você... ignorar alguém, né? Entendeu? Eu acho que eu já fiz muitas vezes isso. E já fizeram comigo também. Assim. Por exemplo, eu já fiz isso ou fizeram comigo. É porque houve um episódio de atrito. Sim. É a partir daí. Uhum. E quando é o outro que está me odiando, eu costumo demorar muito para perceber. Então eu fico tranquilona, feliz, falando normal e começo a ver que a pessoa está indisponível, por exemplo. E aí de repente... Mas houve o episódio da briga, sei lá, do desentendimento. Não, às vezes não houve. Há mais de 20 anos que eu sonho em lhe dar o que você merece. E o que você merece agora eu vou lhe dar, sua desgraçada. E é por isso que eu acho que talvez eu demore um pouco. Porque às vezes não houve um episódio da briga, mas às vezes eu ofendi ou eu falei alguma coisa, não percebi, e isso feriu a pessoa. Covarde. Nunca mais te pago um sorvete. Eu queria pensar nisso, assim... Como que a gente poderia categorizar esses sentimentos ruins, sabe? Porque, assim, o ódio é o pior deles, né? É, tipo, mais ou não. O que há de... Existe um degradê, assim, não, degradê que chama, não, eu não sei como que chama isso. Cronologia, Não, uma hierarquia. Então, aí o ódio é o pior, certo? Ou não? Parte 6. O ódio é o pior? É porque eu falei ódio, mas assim, tinha uma coisa de uma raiva. Mas eu acho que tinha ódio também. Que eu não sei qual é a diferença entre raiva e ódio, você sabe? Não. Parece que ódio é mais forte, né? Assim, eu odeio fulano. É uma coisa, é estável, né? Esse ódio tá aqui sempre, né?
E a raiva é uma coisa momentânea. Até, tanto é que não é eu sou raivoso por fulano. Mas eu tenho raiva de fulano. Não sei. Mas eu tenho, é muito mais passageiro mesmo, né? Pode ser. Alguém me odeia. Isso é muito pesado, né? E alguém tá com raiva de mim, é um negócio que você consegue consertar. Essa é a diferença, talvez. Agora, se a pessoa te odeia, já era, bicho. E não é você. O ódio em mim existe. Faltava me catucar, mas ele é meu. E eu tenho que ver, ouvir, sentir e curar. Não, você não me deu ódio. Ele é meu e por isso sou livre. Não é, a raiva já tá passando, mas o ódio continua, sabe? Assim, eu tô falando isso e ao mesmo tempo que eu tô falando, tô pensando, talvez não. O fato de eu ter escrito, tudo que eu tenho falado sobre, vai amenizando, talvez, e talvez não seja ódio, mas tem uma coisa meio eterna. É como se algo se rompeu na possibilidade de harmonia com aquele sujeito. Tem um negócio que quando rompe Claro que sim, de repente, eu não sei se esse teu ódio já era uma caixinha que estava guardada aí em algum lugar. Essa é sempre a questão, né? Será que sempre tá lá? Parte 7. O ódio é recíproco? Ódio é recíproco? Porque você pode amar platonicamente alguém ou não ser correspondido. Mas no ódio... Acho que não é, não. Não é recíproco. Não, você pode odiar alguém que não te odeia. Com certeza. Eu odeio te amar. Agora eu tenho certeza disso. Agora você colocou desse jeito. Não, você pode odiar alguém que não te odeia, como você pode amar alguém que te odeia, fato. Aí vem aquelas frases, assim, quando o amor é muito próximo do ódio. Quando você odeia é porque você ama. O que você acha disso? Não, é só porque nessa circunstância específica da qual eu tô falando, não. Você vai dizer assim, não, claro que não. Não tem nada de amor aqui. Não, porque às vezes eu e o Lu, quando a gente briga, tem um momento que a gente fala, acho que você me odeia. A gente fala isso uma pra outra, assim, sabe? Só que ao mesmo tempo eu sei que eu amo essa pessoa, eu sei que ela me ama. Então, é um negócio junto, sabe? Eu não tô dizendo que é próximo sempre, mas quando há ódio dentro do amor, eu acho que ali fica confuso, sabe? Você tá falando do amor romântico e tal, mas assim, na família também, né? Tem muita gente que odeia os próprios pais, um pouco que a gente tinha falado antes, assim, ou um primo, ou um tio, ou um, sei lá. Eu já ouvi vários relatos, assim, pessoas que foram muito próximas na infância, na adolescência, depois têm um afastamento, um desentendimento. Porque a gente fala desses ódio político agora, né? Desse antagonismo e tal. Mas a gente odeia, assim, a distância. Odeia a distância. O ódio é um sentimento do próximo. Eu acho que quando fica mais distante, apazigua mesmo. Perto é muito mais difícil. Eu não sei se você conhece, sim, muitas histórias de pessoas que não se davam bem com os pais. Não conseguiam nem enxergar o amor, assim, porque tiveram muitos problemas e tinha uma coisa odiosa, assim. Mas aí, sei lá, o pai morre, não sei, alguma coisa acontece e a pessoa lembra que amava, mas assim, não é que começou a amar depois que morreu, é que sempre amou e não conseguiu perceber. Parte 8. Você fez isso. Eu não sei se em todas as histórias, mas normalmente é uma coisa de você fez isso, né? Você fez isso. E é uma coisa que tende a ter um crescente, assim, sei lá, eu disse uma coisa e a pessoa se magoa. Aí, talvez a reação a essa mágoa é maior. Por isso que talvez esse se afastar que você falou e ficar quieta seja uma possibilidade de baixar a coisa, porque você para de escalar, tipo, agora eu vou fazer maior. Há um jeito de enfrentar as coisas que não é esse, sabe? Que não é esse modelo que a gente conhece de depositar toda a nossa raiva, todo o nosso ódio ou em alguém ou em si mesmo, sabe? E eu sou o contrário disso, assim, eu tenho completa noção de que se eu me sentir, por exemplo, injustiçada, sei lá, eu acho que eu vou fazer algo sobre isso, assim, ao invés de simplesmente aceitar, essa é a minha história, sabe? Esse é o meu percurso. Mas assim, pensando nessa vida, né, então, as relações familiares, os traumas que aconteceram, seja lá o que for, e que de que maneira isso molda a gente para lidar de uma forma ou de outra com o ódio, ou com o que os outros fazem, ou com o que o mundo faz com a gente. Isso seria um ponto que eu acho que a gente pode falar. Assim, a gente é moldado para odiar, a gente é moldado para amar, a gente
a gente vai sendo formatado para lidar melhor ou pior? Então, é para eu responder? É para você dissertar sobre os temas. Porque é sobre a gente ser moldado ou não para sentir o ódio, né? Ou para reagir com ódio. E eu já me vi diversas vezes em situações que são, sei lá, situações muito cinematográficas. Alguém te passou a perna, alguém te falou uma coisa muito ruim, ou por exemplo, alguém te mandou tomar no... Não sei, alguma coisa que cinematograficamente teria uma reação odiosa em retorno, assim, que a gente está acostumado a ter uma imagem, eu não quero culpar o cinema de novo, porque você não gosta, mas a gente tem uma imagem de que a resposta a essas coisas tem que ser odiosa, tem que ser uma grande revolta. E eu já me vi algumas vezes nesse tipo de situação não sentindo isso, mas pensando, eu devia estar sentindo isso. E a partir do momento que eu penso, eu devia estar sentindo isso, eu me comporto da forma que eu acho que é a forma certa de reagir, e aí eu sinto. Você entende? Mas por quê? Assim, da onde vem isso? É como se fosse você justo. achar que devia. É como se fosse coisa justo. do justo. É. Vamos falar sobre justo. Parte 9, o justo. O justo tem muito a ver com isso, né? Existe um culpado e um inocente. Sim. Né? Tipo... E aí você fala, tá me atacando. Mesmo que eu não esteja sentindo nada, tem algo errado comigo, então eu tenho que Isso sentir. que essa pessoa falou, isso que essa pessoa fez, não se faz. Então a minha reação tem que ser uma reação indicativa disso. Você não pode fazer isso. E aí... Mas é o que? É moralista, assim, no sentido de você tem que educar essa pessoa ou o mundo ao seu redor? É. Ou você precisa estar de acordo, né? A minha reação tem que ser de acordo com o que foi feito, assim. Eu preciso estar revoltada, eu preciso estar com raiva. Não tô dizendo que é sempre assim, não, porque às vezes eu fico realmente chateada, com raiva de estar numa situação específica, mas o que eu tô dizendo é que eu já estive em situações em que eu não senti de imediato esse ódio, eu não reagi de forma explosiva, meu corpo não me deu esse estímulo. Não, e você achou que estava errado. E eu achei que estava errado, exatamente. É como se você tivesse uma expectativa de que a reação correta, a pessoa que reage de maneira explosiva, indicativa de que houve um erro, pública de preferência, essa pessoa é forte, não? Não é poderosa. O que não reage ou o que aceita de alguma forma, ele é uma pessoa fraca, né? Uma pessoa que está sendo feita de bobo. Tem uma valorização da guerra, talvez a gente possa usar, assim, do contra-ataque. Ah, você me atacou, vou te atacar mais forte. E aí, se alguém te ataca e você não ataca, é assim, cara, como assim você não vai atacar? Você já se sentiu assim? Se você não atacar, se você não reagir, você é idiota? Eu já me senti assim. Sim. Tipo, alguém te dizer na sua cara, você vai deixar essa pessoa fazer isso com você? Eu já ouvi isso algumas vezes na minha vida, assim. E que maravilha se você não quiser reagir a uma coisa ruim, né? Ou reagir se você não precisar reagir, né? Porque tem também essa coisa assim da gente tentar não abafar. Não é coisa de atropelar o problema, né? Não é isso. Fingir que não existe. É assim, se não te afetou e poderia ter te afetado de uma forma ruim, mas não afetou, então que bom, né? Não sei. Alguém causou isso. Alguma coisa foi feita. Houve agressão injusta, infundada, insana, maldosa, cretina, cruel. No mínimo. Doente, a gente acha. Mas desde quando? Quando a doença do ódio começa? Nasceu assim? Escondia, mas se revelou? Não, eu tô falando assim, para mim foi importante entrar em contato com o ódio e reconhecê-lo e entendê-lo. É engraçado, porque nessa história teve pessoas que tiveram reação muito fervorosas, né? E raivosas e de contra-ataque. E eu achei o máximo. Eu falei, que bom! Olha que louco. Mas eu não tive a reação. E talvez eu tenha me cobrado de ter, sabe? Assim, Então, aí, só que a partir do momento que eu comecei a ter contato real com o que eu estava sentindo e eu comecei a produzir alguma coisa, assim... Na verdade, assim, além desse texto que eu li, eu escrevi algumas mensagens de resposta e tal,
mas eu acabei não enviando. Mas eu já botei no papel de alguma maneira, eu já, sabe, fui processando e agora não tem mais nenhum sentido eu reagir. Eu sou Maria de Nazaré Tedesco, meu amor! Vocês não vão começar a discutir isso agora. Tá certo. Há ódio em mim e em você, mas eu não confundo isso com a matéria da qual a gente é feita. Essa coisa você ainda não consegue ver, você ainda não pode enxergar. Parte 10. Destruindo a própria teoria. Eu detesto essas teorias reducionistas, assim, mas às vezes eu vejo no comportamento das pessoas que tendem a se comportar ou como culpados e tendem a achar, cara, eu fiz alguma coisa de errado, será que eu falei alguma coisa? Eu devia ter feito assim, não assado, eu devia ter não sei o quê, fui eu que não percebi e não sei o quê. E o outro grupo de pessoas seriam os que culpam. Os que se acham agredidos pelo mundo e pelos outros. Então é assim, ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez assim, ele não sei o quê, ninguém, sabe? Eles me atacaram. Normalmente eu vejo essas duplinhas acontecendo juntas no planeta, assim, sejam casais, sejam amigos, irmãos, porque de alguma maneira um alimenta a loucura do outro, né? Assim, Mas peraí, você está dizendo que dentro dessas parcerias existem esses dois perfis. E aí o que acontece em algumas relações? Que nesse caso acontece comigo, assim. Às vezes duas pessoas que tendem a se culpar se juntam. Por motivos N. E aí, nessa relação aqui, esses papéis podem se inverter de vez em quando. Porque eu tô falando isso porque no meu caso, mesmo que seja pelas bordas, assim, eu fico pensando, eu devia ter protegido mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter percebido mais. Eu sempre acho que eu devia ter feito alguma outra coisa. Não tem, eu devia ter sido pior, não, pra você? Tipo, eu devia ter sido mais malvada. Sabe? Eu tenho isso. O fato é que eu tenho mais dificuldade de atacar, de apontar o dedo para outra pessoa do que de apontar para mim. E isso não necessariamente é tipo, olha como eu sou maravilhosa. Não, é uma merda, assim. Às vezes eu queria talvez ter essa facilidade de... E os dois? Eu consigo Quando você vai falando de um, eu falo, sou eu. E quando você pula pro outro, eu falo, sou eu. Eu tô aqui. Você é esquizofrênica, bipolar. Não, tô brincando. Eu não tô querendo brincar com as coisas sérias. Mas porque eu acho que quando tem uma situação dessa... Eu fico assim, eu devia ter feito isso, eu devia estar fazendo aquilo, mas fulaninho devia também estar. Eu consigo ser escrota dos dois. Eu acho que varia de relação para relação, talvez. Não, eu tô só tentando ainda salvar a teoria que eu não sei se salva, mas... Olha, vamos declarar essa teoria cancelada. Falida. Parte 11. O que eu devia ter falado. Alguém causou isso. Alguma coisa foi feita. Você agrediu, difamou, ameaçou, machucou, envenenou. E sabe o que é louco? Porque aí eu ia falar, isso pra mim se manifesta no fato de que quando eu tô assim, eu não consigo dormir. Porque eu fico pensando, o que eu devia ter falado? O que eu devia ter não sei o quê. Só que você também faz isso. Quando eu vou dormir, eu detesto acordar no meio da noite por isso. Porque, cara, se eu tô com algum ódio guardado, algum pensamento, alguma dificuldade, qualquer coisa, pimba, vem e aí... Eu não durmo nunca mais porque eu fico revendo as estratégias. Parte 12. A pergunta que não quer calar. Agora eu posso te fazer uma pergunta que é pessoal e com certeza será editada. Com certeza será tirada. Com certeza vai entrar? Não vai, porque é muito pessoal. Esse episódio é vingativo? Que pergunta boa. Sabia que eu fiquei pensando o tempo todo sobre isso agora? Assim, putz, que merda. Será que a gente vai botar isso no ar? Como vingança? Então, se é completamente inconsciente. Não, mas eu tô falando enquanto... Será que faz sentido eu fazer um episódio de vingança? Será que é isso que eu queria? Assim, eu tô aqui toda dizendo da minha maneira artística e leve de lidar com a coisa. Não, eu tô me sentindo super usada agora. Acho que você veio disfarçadamente. Vamos falar disso, daquilo, mas tem o ódio também. Aí, ódio, vamos! Eu sabia que eu ia querer falar de ódio. Nossa, eu sou muito... É muito doido, porque, de fato, é esse tipo de narrativa, né? O ódio vem daí. Que é tipo assim, você cria uma fantasia na sua cabeça de que a pessoa fez uma coisa meticulosa, ela veio... A Lígia já veio com o negócio anotadinho, porque ela já sabia que não sei o quê, porque ela ia tocar, não sei o quê. Claro que ela sabia. Quantos anos a gente fala sobre ódio, não sei o quê. É tipo assim, alô? Comentário desnecessário 1.
A Lu teve que fazer exame médico na empresa hoje, olha isso. Putz. E aí, ela tá voltando e ela vai. Aí, às vezes ela me fala onde ela tá, assim, só pra eu ter ideia. Aham. Aí ela escreveu assim no WhatsApp: marginal. Aí eu respondi: privilegiada. Comentário desnecessário 2. Caso eu estivesse de calcinha. Meus queridos, acabamos de mudar a classificação etária do nosso programinha. Parte 13, mudando o repertório. É possível, quando a gente está vivendo um momento de ódio, amor, paixão, angústia, a gente sair do repertório que a gente entra, sabe? Mas a verdade é que eu tenho a sensação que todas as minhas conversas se tornaram sobre isso. Tudo que eu faço é sobre isso. Eu vejo as séries, é sobre isso. Eu abro o jornal, é sobre isso. Assim. Tudo se torna sobre aquele sentimento que você está passando, sabe? Uhum. Você acha que, tipo, de fato a gente consegue sair desses... Não. Tá ligado? Quando você de fato entra... resposta boa. Não, quando passar você sai, mas enquanto não passar você não sai, não. E o passar, esse negócio do passar é um problemão, né? Quando que as coisas passam e a gente fica se esforçando pra fazer as coisas passarem, né? As coisas que estão incomodando a gente. Eu não sei, eu acho que não tá na sua mão. A gente fez yoga hoje de manhã aqui, ela ficou falando disso e eu não acreditei muito no que ela tava dizendo nisso. Porque é óbvio, quando você ouve de alguém, especialmente uma pessoa de yoga, uma professora, pela internet, dizendo: pega esse pensamento que você tem e deixa ele embora. Deixa ele passar. Você se entende o que ela tá querendo dizer. E até que naquele momento ele até dá uma aliviada, mas assim... Aí você vai tentar dormir? Eu falo assim. O tempo mesmo de maturação e de extermínio daquilo, parece que não tá muito na nossa mão, assim. E cada um tem um. Tem gente que é rápido, tem gente que é mais devagar. Eu sou lenta. Você sente que você vai adoecer quando você tá num momento desse? Às vezes eu fico pensando, cara, eu vou adoecer porque isso me faz muito mal. Então, às vezes eu fico, mas assim... Aí é muito como você reage, porque eu acho que, inclusive, o fato de eu estar falando, de eu escrever um texto, de eu fazer um podcast e tal, isso vai curando. É uma sensação, assim, mas eu não sei o quanto cura. Será que a gente não devia falar de ódio de uma coisa, de uma maneira maior, assim? Ou, no mínimo... O ódio político, por exemplo? Eu vou deixar você com essa questão, com esse ódio. E vou fazer um xixi. Eu também. E já volto. Ah, tá bom. Beijo. Beijo. Não desliga não. Fica aí. Parte 14. Ódio político. Uma tentativa. Eu acho que a gente pode finalmente falar do ódio na política. Eu acho que a gente pode finalmente falar do ódio na política. Eu acho que a gente pode finalmente... Vai lá. Você sente? Não. Você sente? Sinto. Maravilhosa. Olha, vou ter palavra pra você aqui. Eu acho que talvez isso não entre, viu? Essa parte da política. Ou não, ou entra um pedaço. É. Ou entra tipo assim, a gente tentou. Parte final, acabou. Olha, eu tô encerrando aqui, tá? O nosso podcast. Porque já tem 1h30. Depois, se eu for editar isso com imagem, pra você ver como é que ficou, pode ser. Por favor, encerre. Então tá encerrada. Você acabou de ouvir Falo ou Não Falo?